Se você luta com a depressão ou a ansiedade, esse vídeo ele é para você. Antes de mais nada, eu quero garantir que você não tem nenhuma doença. Sim, você não está com nenhuma virose, não tem nenhuma bactéria no seu corpo. Se você não recebeu nenhuma pancada, se não tiver nenhum defeito de nascença, e a gente fizer ali um raio-x, uma ressonância magnética no teu cérebro, ele é igual a de qualquer outra pessoa normal. Por que você tem, então, depressão e ansiedade? Na realidade, você está lutando contra feridas e marcas emocionais, muitas delas causadas lá na infância. Feridas essas que estão te doendo e seu corpo está pedindo para você, olha para isso. Tem coisas em você que não foram processadas ainda. Feridas de abandono, feridas de negligência, feridas de abuso. Abusos esses podem ser emocionais, físicos ou até sexuais. Então, na realidade, você é um sobrevivente. Você aprendeu a sobreviver apesar de todas essas feridas, de todas essas marcas emocionais. Só que essas dores, elas não são suas. Você não precisa e não deve carregar isso pelo resto da vida. Tem como elas serem reprocessadas e pararem de doer. É isso que o seu corpo está pedindo. Quando ele te traz depressão, quando ele te traz ansiedade, é um aviso do seu corpo. Olha para essas feridas. Essas dores emocionais, elas vão aparecer constantemente. Por exemplo, em relacionamentos difíceis. Por quê? Porque se você aprendeu a se relacionar lá na infância, você fica com medo de confiar, porque você não confiava nas pessoas na infância. Você se sente talvez inadequado. Existe aquela vozinha no seu ouvido dizendo a culpa foi sua. Já se sentiu assim? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não está quebrado. Você só está carregando aí dores que não são suas. Deixa eu contar a história de uma cliente minha, que ela me chega aqui sofrida, né, de um relacionamento, chorando, desesperada, sentindo uma dor terrível, porque havia terminado um relacionamento. E aí, conversando com ela, esse relacionamento era um relacionamento de 9 meses. Bem, nós temos uma pessoa de 24 anos sofrendo terrivelmente aos prantos, chorando, querendo morrer por conta de um relacionamento de 9 meses. Isso não faz o menor sentido. Quando você senta a pessoa no set de terapia, você começa a ver que lá na infância ela foi abandonada. Então hoje, aos 24 anos, quando esse relacionamento termina, não é essa criança, não é esse adulto de 24 anos que está chorando. É aquela criança que foi abandonada pelos pais, que está com medo, está sentindo a dor do abandono novamente. Isso faz sentido para você? Quando a gente sofre abandono ou um abuso na infância, negligência, nosso corpo, a nossa mente, o nosso cérebro, eles aprendem a sobreviver. Ficam sempre ali em estado de alerta. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles ficam ali congelados, né? E mesmo que o tempo passe, não importa, o nosso inconsciente ele é atemporal, não existe para ele passado, presente ou futuro. Então você, do nada, algo que te remonta, mesmo sem você perceber, algo que aconteceu lá no seu passado, você sente novamente toda aquela dor. Não é você, é a sua criança interior pedindo para você parar e olhar para essas feridas que você tenta fingir que nunca aconteceu, que você tenta ignorar. Então deixa eu te contar uma outra história prática para você entender o que acontece. Eu tenho uma paciente que ela sofreu abuso por parte do irmão, sofreu abuso por parte do pai, ela precisou fazer um aborto por conta da gravidez do próprio irmão e ela tem medo de tocar nesse assunto porque ela acha que está na mente dela protegendo o pai, protegendo. Só que o inconsciente dela não consegue entender por que ela sofreu esses abusos. A criança dela está pedindo uma explicação, está pedindo ajuda para entender aquilo. Então, isso dói. É uma maneira do seu corpo gritar, dizendo para você parar e olhar para isso. E somente depois dela rever essas situações várias vezes,
que ela conseguiu eliminar a dor que tinha toda vez que ela pensava nesse assunto, toda vez que ela lembrava nesse assunto. Hoje ela consegue lembrar disso como história, como algo que aconteceu, mas a sensação da dor ela não sente mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Essas dores, essas marcas emocionais, esses traumas emocionais, eles não só podem, como eles devem ser reprocessados. Sim, é possível curar essas feridas emocionais. Isso não significa que você vai esquecer delas, não. Mas deixa eu contar uma história de uma paciente minha para que você entenda. Essa paciente, vou chamar ela aqui de Ana, tá? Nome fictício, a paciente não é mais um nome fictício. Ela sofreu abuso por parte tanto do pai quanto do irmão, abuso sexual. Ela engravidou do irmão e precisou fazer um aborto. Ela sofria muito com a depressão e com as ideias suicidas. Só que ela não queria revisitar esses momentos. Era uma forma inconsciente dela de proteger o pai, proteger o irmão. E não consegue. Somente depois de, usando as técnicas certas, nós revisitarmos essas situações por várias vezes. É muito doloroso o processo, mas ao final, hoje ela lembra dessas situações como história. Isso porque hoje o inconsciente dela reprocessou aquelas feridas, aquelas dores emocionais, de maneira que não traz mais para ela aquela sensação de dor. Então veja, não é sobre você falar sobre o assunto, ressignificar o assunto, não. É sobre você não sentir mais aquela dor. Sou Sidney Miranda, sou um terapeuta de reprocessamento emocional e eu te ajudo a acessar essas memórias, marcas e traumas emocionais que estão aí no seu inconsciente, estão congeladas, liberando você da depressão, da ansiedade, das crenças limitantes, né? Tudo isso através de um processo profundo, mas gentil, feito de maneira profissional, segura e com resultados rápidos comparado com outras terapias convencionais. Então veja, estou deixando o meu contato aqui embaixo para que a gente possa conversar pessoalmente, eu te explicar como funcionam as nossas sessões. Agora tenha em mente que se nada for feito, nada muda. Essas feridas vão continuar afetando a sua vida, mesmo sem você perceber. Você pode continuar sobrevivendo, mas viver mesmo, de verdade, vai ficar cada vez mais difícil. Então, você merece esse cuidado. Não se abandone. E o que pode acontecer se você decidir tratar dessas feridas emocionais? Então, quando você se acolhe, quando você escolhe cuidar dessas feridas, você começa a se reconectar de novo com você, a se reconhecer. Aquela sensação de culpa, ela se dissolve, a rigidez, ela começa a virar compaixão com você mesmo. Tá? Você finalmente sente que está inteiro, que é livre para amar, para ser amado, para ser quem você é. E isso é o que dizem pacientes meus que saíram de situações muito sérias, né? Por exemplo, sobre a questão da ideação suicida, ouça esse depoimento. Nada é como um dia após o outro, né? Exatamente. E sobre aquela questão da ideação suicida, como é que isso está? Nunca mais pensei nisso. Assim, você sabe que o que a gente está falando aqui está gravado, né? Mas Sim, você lembra como você chegou aqui na primeira sessão? sim, Qual era a sua queixa? de querer me matar. Então, assim, a felicidade da gente estar ouvindo isso aqui não tem preço. E se você acha que terapia é frescura, veja aqui o depoimento da Val, uma cliente minha que chegou nas nossas sessões muito debilitada. Hoje, Val é outra pessoa, dando aula, trabalhando, professora, tocando a vida, feliz, radiante. Sidney é a pessoa que apareceu na minha vida para realmente me ajudar a entender quem eu sou, o ser humano que eu sou, o ser humano que eu me tornei. E descobrir coisas que eu nunca imaginaria na minha vida, que eu sentia e que eu atraía aquelas coisas. Aí tem gente que vai falar que, ai, tu é doido, faz terapia. Não fosse tu também eu ia pra terapia, porque é bom demais. Então, se algo nesse vídeo fez sentido para você, talvez seja a hora de você dar o primeiro passo. Clica aqui embaixo no botão, fala comigo, agende uma conversa.
Você não precisa carregar isso sozinho. Estou aqui para te ajudar, estou te aguardando. Grande, grande, grande abraço.